A ciência de dados encontra respostas para as nossas perguntas por meio de análises dos dados. Essas respostas são mostradas em gráficos ou estatísticas simples. Mas a ciência de dados também pode gerar informações utilizando modelos mais sofisticados. A partir de uma estatística descritiva, podemos responder qual o estado com maior número de jovens no Brasil. Mas, se queremos saber o que esses estados têm para atrair os jovens, precisamos de modelos um pouco mais sofisticados. Esses modelos podem ser utilizados para resolver 4 tipos de tarefas: classificação, regressão, agrupamento e padrões frequentes. Como cada uma delas funciona? Elas estão bem presentes no nosso cotidiano, embora muitas vezes a gente não saiba disso. A classificação é uma das tarefas mais comuns. Quando o banco decide se você deve receber crédito ou não, quando sua operadora de telefonia ou e-mail decide se uma mensagem que chegou em sua caixa de mensagens deve ir diretamente para o spam ou não, quando o exame de imagem indica se um tumor é benigno ou não, ou quando prevemos se uma pessoa tem mais chance de desenvolver diabetes ou não. Tudo isso pode ser feito automaticamente utilizando modelos de classificação. A tarefa de classificação é o processo de atribuir automaticamente uma determinada categoria ou classe a um objeto de interesse que chamamos de exemplo. Suponha que queremos identificar a espécie de um escorpião para saber se seu veneno pode matar um ser humano. Imagine que você acaba de ver uma criança sendo picada por um escorpião. Você não tem ideia do risco que a criança corre. Seu celular tem um aplicativo que, a partir de uma foto, consegue identificar qual é a espécie do escorpião e qual o perigo que ela representa e te dá instruções de como proceder. O mecanismo que identifica o escorpião como muito venenoso ou não é um modelo de classificação. Neste problema, cada exemplo é um tipo de escorpião e, a cada exemplo, atribuímos uma categoria. Assim, podemos modelar nosso problema usando 2 categorias: espécie com veneno muito tóxico ou espécie com veneno pouco tóxico. Cada exemplo é descrito por um conjunto de características ou variáveis. Para cada escorpião, temos informação da cor das patas, cor do tronco, tamanho, espessura do rabo e em que região do país apareceu. Essas características só são relevantes se forem capazes de diferenciar espécies mais venenosas das outras. Saber que o escorpião tem 8 patas não nos ajuda em nada. Todos os escorpiões têm 8 patas. Mas sabe-se que o rabo de espécies mais tóxicas é mais fino e comprido na maioria de seus segmentos, enquanto o das espécies não tóxicas é mais volumoso. Essa informação é importante na descrição de nossos exemplos. Mas, como criamos um modelo capaz de prever a toxicidade de um escorpião? Começamos coletando dados. Precisamos de um conjunto de dados com informações de escorpiões e da categoria, muito ou pouco tóxico. Uma vez conhecendo a informação de classes, dizemos que esses dados estão previamente categorizados, estão rotulados. A partir desse conjunto de dados, podemos usar vários métodos para construir modelos e prever a categoria de cada escorpião encontrado. Esses métodos podem gerar modelos em formas de árvore, de redes neurais, dentre outros. Independente do modelo gerado, uma vez que temos dados das características de um novo escorpião que queremos identificar, entregamos esses dados para o modelo e ele nos retorna a classe, muito tóxico ou pouco tóxico.
No caso do nosso aplicativo que utiliza fotos, essas informações poderiam ser extraídas automaticamente da imagem e passadas para nosso classificador. Vamos falar de outros tipos de tarefas e problemas. Vimos que na classificação temos um exemplo descrito por um conjunto de variáveis e uma categoria que é previamente conhecida, e por isso dizemos que o dado é rotulado. Esse conjunto de categorias é pré-definido antes de treinarmos o modelo. A segunda tarefa que vamos falar aqui é a tarefa de regressão. É uma tarefa muito similar à classificação, com uma diferença. A categoria que queremos prever não é mais encontrada em um conjunto pré-definido, como toxicidade baixa ou alta, mas é um número. Suponha que você queira prever qual será o número de casos de pessoas com dengue na próxima semana na cidade de São Paulo. Para isso, preciso saber características de cada dia. Se choveu, qual a temperatura do ar, a umidade, o número de casos da doença nas semanas anteriores. Se eu tiver o valor dessas variáveis para a cidade ao longo do tempo, digamos, para os últimos 2 anos, eu consigo gerar dados. Esses dados vão treinar um modelo. Esse modelo, baseado nas características do clima e no número de casos disponíveis, pode prever o número de casos da semana seguinte. Note que eu simulo a semana seguinte ao longo do tempo, ou seja, eu pego dados da primeira semana de fevereiro de 2020 e uso como variável de entrada para o modelo, e dados da segunda semana de fevereiro de 2020 e uso como saída, ou seja, a variável que quero prever. Para que o modelo faça uma previsão correta, as variáveis disponíveis para cada semana devem ser capazes de ajudar a prever o número de casos. Saber quantas pessoas estavam com gripe na semana não me ajuda, uma vez que ela não influencia no aumento do número de casos de dengue. Já saber se choveu pode ajudar, uma vez que os ovos do mosquito precisam de água para se desenvolver. Os modelos que geramos aqui podem ser simplesmente uma equação de uma reta, regressão linear, ou modelos baseados em árvores, redes neurais, dentre outros. As tarefas de regressão e classificação são bem similares. Precisamos de um conjunto de exemplos, descritos como um conjunto de características, e uma categoria ou valor real para ser previsto. Como temos exemplos das categorias ou valores que vamos aprender, esses tipos de tarefas são ditas como de aprendizado supervisionado. No próximo vídeo, falaremos das 2 outras tarefas, agrupamento e padrões frequentes.